Aqui, de fato, nós vimos 19 parlamentares pela primeira vez. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Roubo aos aposentados, há muito tempo respondendo pelos crimes que cometeram. Reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não, mas tá aqui no contrato. É mentira, senhor presidente, por isso reservou o direito de ficar em silêncio agora. 11.327.500 reais, empresa de Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior. Caro o metro quadrado no aeroporto de Brasília, viu, senhor presidente? Roberto é mais um nessa farra do INSS que vai precisar pagar pelos crimes. Aqui, nós exercemos o nosso papel de uma forma independente, é claro que coordenado com os demais órgãos, mas coordenado no sentido de buscar justamente elucidar e não fazer esse tipo de concessão àqueles que deveriam estar já, aliás, há muito tempo respondendo pelos crimes que cometeram. Nós aqui estamos dando exemplo para as demais instituições do Brasil, isso precisa ficar claro, do que é combater a criminalidade justamente no roubo aos aposentados. O relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem feito esse trabalho exímio aqui, e os demais deputados que estão querendo investigar e apontar aquilo que está acontecendo, realmente têm demonstrado para as outras instituições brasileiras que nós não podemos tergiversar os momentos, principalmente quando se faz um pedido de prisão em flagrante super bem embasado. Então, senhor presidente, quero elogiá-lo pela firmeza, é o que eu tenho ouvido por onde passo. E, em segundo lugar, até aqui em solidariedade ao colega Crisóstomo, quero dizer que cada um é responsável pelos seus atos. Aqui, de fato, nós vimos 19 parlamentares pela primeira vez votarem contra um requerimento para investigar entidades que, sim, têm suspeitas sobre si em relação ao que aconteceu no roubo dos aposentados. Vamos falar a verdade. Aquela era a Orleans, que chamava Turismo, e também o ex-assessor Gaspar, aqui do Senado, ambos, não o nosso querido Alfredo Gaspar. Aliás, que me consta, nem parente não é isso? Está numa relação longínqua. E quanto mais longe, melhor. Pelo menos é o que se dizem, não tem relação nenhuma. Pelo menos que dizem as investigações e os primeiros fatos, senhor presidente, sim, tem problema aí. Então, os 19 parlamentares que votaram contra, todos ligados ao governo, que prestem conta. E eu hoje faço questão, inclusive, de falar mais tarde nas minhas redes quem votou e de que forma mais uma vez. Porque eu acho que a população merece saber quem quer investigar e quem não quer investigar tudo. Obrigado, senhor presidente. Incrível de todos. Porque a gente viu o senhor aqui apresentando um vídeo, inclusive, no início dessa nossa reunião, falando das coisas positivas que a Conafer faz Brasil afora. E eu começo me perguntando por aí, assim, pergunto ao senhor, porque o senhor mostrou coisas das quais muitas provavelmente são verdadeiras e acontecem com prestação de serviço, mas eu pergunto ao senhor se o senhor acha que justifica prestar um serviço ao público com um dinheiro que hoje sabemos, pelo menos em parte, foi havido ilegalmente pela Confederação. Assim, pelo menos, diz a Polícia Federal. O senhor acha que justifica? A gente não comunga da mesma opinião da Polícia Federal. O senhor acha que justifica sim ou não? O senhor não comunga da opinião da Polícia Federal em relação a quê? Eu não concordo com o seu sim ou não, nobre deputado. Ok, mas o senhor está dizendo que o dinheiro... É muito pouco para responder a sua pergunta. 100% do dinheiro havido pela Conafer foi lícito, é isso que o senhor está dizendo? O que não foi lícito foi reparado, que foi haver reclamação. Só o que foi reclamado foi reparado? Não posso dizer que o outro não foi lícito se não houve reclamação, nobre deputado. Sabe o que é, senhor Carlos Roberto? Eu tenho aqui uma lista e são milhares de gaúchos que foram afetados. Será que foi os gaúchos que a gente enviou 12 carretas na enchente? A dona Lourdes de Veranópolis... Que a Conafer enviou 12 carretas ao Rio Grande do Sul? Senhor Carlos Roberto, se o senhor acha que enviar enchente, enviar carreta... Silêncio, por favor. Com dinheiro roubado de aposentado é algo que se justifica, o senhor está muito enganado. Porque nós gaúchos agradecemos a solidariedade de todo o Brasil. Mas receber solidariedade com dinheiro roubado é absurdo. Então, se o senhor acha que justifica roubar dinheiro de alguém para depois mandar como forma de amenizar a dor de quem está sofrendo na enchente, aí o senhor está debochando do sofrimento do gaúcho. Aí me afeta, senhor presidente. Então, vamos voltar aqui à condição amena, porque eu não gostei desse comentário.
Eu tô aqui falando do seu Arid, não me toque, tô falando da dona Cirdes, de Harmonia, tô falando da Erna, de Westfália, do Nelson, de Teutônia, tô falando do Adão, de Campestre Serra, poderia falar do cidadão de Birubá, de 15 de novembro, de tantos municípios, Nova Candelária, Cândido Godói, municípios do Rio Grande do Sul, Cerro Branco, em que houve pessoas que reclamaram às autoridades competentes e fizeram BOs da Polícia Civil contra os descontos feitos sem autorização pela Conafer, senhor presidente. E aí eu pergunto, indo além dessa pergunta que pelo visto é retórica, porque o presidente Carlos Roberto, investigado pela Polícia Federal, não quer dar uma resposta objetiva, o senhor disse que durante o período da pandemia o senhor não poderia encontrar 100 pedidos de autorização porque o senhor tinha que buscar as bases. Essa informação confere, senhor Carlos Roberto? Eu me reservo o direito constitucional de ficar em silêncio. Não, mas o senhor disse antes que é porque não pôde buscar nas bases. Eu me reservo o direito constitucional Sabe por que o senhor quer ficar em silêncio? O senhor mentiu antes. Senhor presidente, o ACT de 2017, na letra D, diz o seguinte, eu só não sei qual é o inciso, mas depois aqui a assessoria já me... No inciso 2 diz o seguinte, que é obrigação da Conafer manter as autorizações, as exclusões, as desistências de autorizações assinadas pelos associados e a documentação que lhe é correlata, arquivada em sua sede. Ele não tinha que buscar nas bases. Esses documentos estavam todos na sede, de acordo com a ACT, era obrigação dele manter na sede. Então, se ele não mandou esses 100 ACTs, enquanto o relator aqui já denunciou que 50 mil novas associações foram mandadas para o INSS, mas 100 ele não conseguiu juntar para mandar para o INSS quando a fiscalização bateu na porta dele. Porque durante a pandemia teria que buscar nas bases. É mentira, senhor presidente. Por isso reservou o direito de ficar em silêncio agora. Só que ele se contradisse. Eu gostaria que Vossa Excelência anotasse bem isso, porque no início, e dele a chance de se corrigir então, mas no início ele disse que teve que buscar nas bases. É mentira, porque o ACT manda ele guardar na sede. E aí eu queria saber se o senhor tem relação com o senhor André Fidelis, senhor Carlos Roberto. Me reservo o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas eu acho que pro relator o senhor disse que não tinha. E eu queria saber se o senhor conhece essa foto aqui. Já foi respondido. Não, mas pode responder de novo. Sim, foi no ato de criação. Você é na fundação em 2011, quando o ministro era Carlos Lupe, depois Carlos Lupe, que durante o governo Lula, novamente ministro, recebeu essa camiseta de presidente da Conafer. Sim, senhor. Né, no seu gabinete. Ou seja, a vinculação é muito clara. E aí a gente vê que o senhor tem na sua roda aí toda a família reunida. São seus irmãos, um inclusive condenado por improbidade administrativa, aqui no TRF desde 2013, a gente vê que há uma série de vinculações aqui com empresas, inclusive de pessoas que são ex-funcionárias, que são casados com o Cícero, que é o grande lavador de dinheiro, segundo as investigações da Polícia Federal. E o senhor trata aqui como se fosse um grande empreendimento familiar que recebeu mais de 800 milhões de reais do dinheiro roubado dos aposentados, trata como se isso tudo fosse algo lícito, algo bom para a sociedade. Eu fico aqui realmente estupefato, senhor presidente. E nós vimos uma série de RIFs aqui chegando do COAF, e eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor mandou para o escritório do seu parente, irmão Alexandre Eduardo Ferreira Lopes, 1.050.000 reais entre o dia 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Por que não mandou para um escritório de qualquer outro advogado? Por que tinha que ser o seu irmão advogado? Depois eu também gostaria de saber do senhor por que a Conafer mandou para a empresa Expresso Serviço de Publicidade 11.327.500 reais, empresa de Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior. Por quê? Eu me reservo o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é engraçado que o senhor criticou as outras entidades, o senhor disse que não são sérias, como a Conafer, que foram criadas para fraudar. O senhor falou isso no início, em resposta ao relator, viu, senhor relator Alfredo Gaspar? Criticou as outras entidades como se as outras não fossem sérias, mas esse senhor Samuel Crisóstomo, para o qual o senhor mandou 11.327.500 reais, não é nada mais, nada menos do que o irmão da Lucineide, que é diretora da Associação dos Aposentados do Brasil, a AB Dogival,
que é uma dessas entidades fantasmas, doutor Alfredo. Então, quer dizer, ele mandou 11 milhões de reais pro Samuel, na sua empresa de publicidade. O Samuel vem a ser nada mais, nada menos do que o irmão da Lucineide, que é parte dessa engrenagem. É por isso que a entidade investigada em fraudes no INSS, ou seja, a Conafer, foi ligada a outra associação com 28 milhões de reais em descontos. E tem várias coisas que não foram respondidas. Por exemplo, o senhor falou que contratou o tal do Zé do Peixe, né? Lá em outubro de 2020 até início de 2021, não foi isso? Pelo menos isso está na apresentação do senhor relator. Me socorra aqui a assessoria. Está aqui. Foi de outubro de 2020 até então dezembro de 2021, certo? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não, mas está aqui no contrato. Bom, o senhor vai ficar em silêncio, mas o senhor podia me responder se sabe que o senhor Zé do Peixe, nesse período, uma parte dele, mais de meio ano, foi assessor parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. O senhor sabe disso? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Sabe, então o senhor não sabe que ele era assessor, não, o senhor não quer responder. E o senhor por acaso sabe de quem ele era assessor parlamentar durante esse período? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. Pois é, senhor presidente. Aí tem uma loja de artesanato aqui, que ele disse que até queria instalar no exterior e que fez aqui. É caro o metro quadrado no aeroporto de Brasília, viu, senhor presidente? Para ter uma loja de artesanato. E a gente vê, inclusive, que um cidadão, Silas da Costa Vaz, que ele nem sabe dizer qual o salário dele, funcionário da entidade, que até 4 anos atrás recebia auxílio emergencial, virou dono de aviões avaliados em mais de 3 milhões de reais, que até agora há pouco, o doutor Carlos Roberto, no início, não sabia dizer, primeiro disse que nunca voou nesses aviões e agora reservou o direito de não responder objetivamente ao relator. Senhor presidente, essa história aqui, ela é tão absurda, mas tão absurda, só fica mais absurda porque até de defunto eles tentaram tirar dinheiro de desconto indevido. Senhor presidente, isso aqui é um descalabro. E eu falo aqui em homenagem, inclusive, aos gaúchos que sofreram nas enchentes, que foi mencionado aqui pelo senhor Carlos Roberto, porque além da enchente, ainda a desgraça de ser descontado o INSS. Quantos aposentados não perderam suas casas? Não perderam tudo, deficientes físicos, viúvas. E o senhor Carlos Roberto veio aqui dizer, mas nós mandamos carretas lá para o Rio Grande do Sul. Tá, mas carretas com dinheiro roubado dos aposentados gaúchos? É isso? Isso não se justifica, senhor presidente. Isso é um absurdo. Eu fico aqui, então, indignado com o que nós estamos vendo no dia de hoje e não resta a menor dúvida, eu estou aqui até perdido com tanto de papel que eu tenho na mão, mas não resta a menor dúvida que foi uma organização criminosa. Inclusive, senhor presidente, sim, tão criminosa foi que a empresa que forjou as assinaturas demonstradas aqui, senhor Alfredo Gaspar, o senhor mencionou isso muito bem, teve um dos seus funcionários como delator e o irmão do senhor Carlos Roberto, doutor Tiago, foi lá ameaçá-la de morte. Veja o tanto, e esgotou meu tempo, veja agora, senhor presidente, o tanto de crimes em série que foram cometidos. Senhor Carlos Roberto, lamento muito que o Brasil tenha passado por isso e que veja no senhor uma pessoa, mais um que eu calei aqui na CPI, até que pena, presidente, queria ouvir mais respostas, mas eu vejo que a população brasileira está muito convencida de que Carlos Roberto é mais um nessa farra do INSS que vai precisar pagar pelos crimes cometidos. Muito obrigado, senhor presidente.